Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025, estamos neste canal criado pela vontade de Deus para trazer ensinos da verdade da palavra de Deus para edificar as pessoas e aprenderem um pouco mais da palavra de Deus. Vamos começar com a oração. Santíssimo Deus e Pai, nós entregamos em Tuas mãos esta meditação para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade que liberta, que salva, purifica, santifica, transforma o pecador para depois levar para o céu. Com o tema de hoje, fechando as brechas e erguendo o muro da proteção. Maravilhoso, não é isso? Que maravilha! Quando Deus nos inspirou a fazer essa meditação, me maravilhei demais. Por quê? Muros dá sentido à proteção, limite, para que a pessoa fique protegida num lar, numa casa, em uma cidade, como antigamente no país de Israel e em outros, sempre erguia um muro e não deixava brecha alguma, porque se deixar um pedaço de brecha, as pessoas entravam naquela cidade, os inimigos entravam. E lá na frente a gente vai falar sobre isso, sobre brecha, sobre o ter cuidado para não dar lugar ao inimigo, porque é muito perigoso. A gente tem que se proteger e o muro significa proteção. Vamos lá então, começando com uma introdução aqui. Tenha sempre em mãos a Bíblia para conferir tudo. Introdução. Nesta vida precisamos nos proteger de vários tipos de perigos e na vida espiritual muito mais. Porque nós vivemos aqui uma guerra espiritual. Vivemos aqui no mundo físico, mas também vivemos no mundo espiritual. A luta é constante, dia a dia, com uma força do mal imperosa das trevas que algumas pessoas ignoram. Já temos falado com várias pessoas, até mesmo lá no setor do trabalho, pessoas inteligentes de uma forma. A inteligência do mundo é uma coisa e a inteligência do mundo espiritual é outra. Há pessoas que ignoram a existência de Satanás, dos demônios, dos poderes malignos. Mas, diga-se de passagem, vamos citar um exemplo aqui. Uma pessoa que vive uma vida desastrosa, separação de casais. Aí tem muitas pessoas que não acreditam que uma pessoa faz uma macumba, a pessoa não serve a Deus, não tem a proteção, não tem um muro de proteção. O que é que vai acontecer? Aquela pessoa se separa, perde emprego, se suicida. O que é isso, hein? É uma coisa normal? Claro que não, meu amigo, minha amiga. É algo espiritual, é o poder das trevas. Paulo diz, não ignoramos os seus ardis. Aqui, ó, na palavra de Deus, mostra tudo do que existe no mundo espiritual. Por isso, é muito bom atentar. Temos que atentar de uma forma muito séria sobre as atuações espirituais do mundo espiritual. Primeiro ponto que vamos falar aqui, a ocasião faz o ladrão. O diabo procura apenas um vacilo nosso para nos devorar. É uma frase que pessoas, parentes nossas e amigos já disseram, a ocasião faz o ladrão. Quando você está ali, vamos citar um exemplo aqui bem plausível. Você está em uma loja, aí ali não existe segurança, não existe
um alarme, as pessoas deixam a porta aberta facilmente e aí o que acontece? Uma pessoa, uma loja de joia, não tem ninguém, tá? Uma coisa desprovida de segurança. Aí é fácil um ladrão vir ali, entrar e assaltar, não é isso? Então a palavra de Deus diz em 1 Pedro, onde citamos 5:8, que diz assim que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Ele procura só uma ocasião, uma brecha, uma ocasião para entrar na vida de uma pessoa e devorar, destruir. Vamos para o segundo ponto. Cidade desprovida, desprotegida é viver no erro. Quando nos afastamos do temor a Deus, perdemos a sua proteção e o mal nos atinge. O primeiro que citamos, a cidade desprotegida, é viver no erro. A palavra de Deus em Salmo 127, versículo 1, que diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E sobre a pessoa que vive no erro, vive desprotegida, está escrito em Jeremias capítulo 2, do versículo 1 a 11. O povo de Deus sempre, quando pecava, se afastava de Deus, o que acontecia? Ficava desprotegido. Por quê? Quando a gente pecamos, né, não temos mais a comunhão com Deus, que diz que em Isaías capítulo 59, que diz que os nossos pecados é que nos afastam de Deus. Então, quando nós pecamos, Deus se afasta de nós, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Ele ama o pecador, mas não tem comunhão com o pecado. Então ele se afasta. Deus se afastando de nós, o que vai acontecer? Ficamos desprotegidos. Vamos então agora para o terceiro ponto. Erguendo o muro da proteção e fechando as brechas, erguendo o muro da proteção. Porque muitas das vezes a cidade de Israel era atacada, era destruída o muro da proteção, e vinham os inimigos e entravam. E tem que fechar as brechas, como dizemos há pouco, fechando as brechas. Nós vamos ler. Isso se refere a viver no temor de Deus. Vamos ler aqui, Neemias 2:17. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém, assolada e as suas portas queimadas. Vindo, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Quando a pessoa está desprotegida, sem o muro, sem Deus na proteção, sem a proteção de Deus, vivendo no erro, a pessoa vive no opróbrio, na vergonha, uma vida de miséria, sendo sempre uma pessoa que não tem felicidade, que não tem sentido de vida. Assim é a pessoa que não tem Deus, que não tem a proteção de Deus. Vamos concluir com as seguintes palavras e reflexão. Na guerra contra a nossa alma, o diabo não brinca. Se ele achar uma brecha, ele nos mata. Está escrito em João, capítulo 4, o Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 10, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Então, Satanás não brinca de ser Satanás. As forças espirituais do mal, ela não brinca com a nossa alma. Ela não brinca. Levemos isso muito a sério. É uma guerra espiritual que está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É uma guerra espiritual. Eles combatem, se vingam de Deus, tirando vida, almas, levando pessoas ao pecado e levando para o inferno. Porque o diabo e os demônios, que eram anjos que se rebelaram contra Deus,
Essa é a cena, essa é a conclusão, é o resultado de quem não obedece a Deus, de quem não é humilde de espírito. Seja humilde de espírito, meu querido. Seja humilde de espírito, meu amigo. Porque esse é o final de todos aqueles que são soberbos. De todos aqueles que são arrogantes e orgulhosos e que não desce do seu eu. Por nada. O orgulho deles é quem prevalece. Sabe qual é o final? É muito sério o que eu estou dizendo agora. O final dessas pessoas é ir para o inferno. Mas aquele que é o obediente, humilde, desce do seu eu, não é orgulhoso. Esse sim prevalece na presença de Deus. Falamos isso aqui e nós bem o sabemos, conhecemos quem é o nosso Deus. E foi Deus que está falando para alguém. Por isso, fechamos de tudo. Façamos de tudo para não dar brecha. Para não dar brecha. Está escrito em Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Como é que se dá lugar ao diabo? Ira, pecado, vaidade, orgulho, dissensão, desunião, contenda, inveja e por aí vai. Então temos que saber que estamos travando uma guerra espiritual do mal contra o bem, do mal contra a nossa alma. E só vence, vou te dizer com toda a franqueza, só vence aquele que é sensato, que vigia seus pensamentos, que desce do seu eu, se conserva humilde de espírito e puro de coração. A esse a vitória é certa. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. E esse é o comportamento, esse é o caminho do nascido de Deus. Sempre se conservar puro e humilde de espírito. Vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai e Deus, te louvamos por tua palavra. Abençoe e dá aquebrantamento no coração daqueles que vivem na prepotência da sua vontade, do seu eu, do seu orgulho, para descer, Senhor, descer e reconhecer, meu Deus, que é uma guerra espiritual que só vence quem é humilde de espírito, quem é puro de coração e que vive o nascer de Deus e usa sempre a fé para vencer. Em nome de Jesus te agradecemos. Ótimo dia, ótima terça-feira. Até a próxima. Tchau.